Sejam todos bem-vindos. Professor Alex, disciplina Química. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a tabela periódica e resolver algumas questões relacionadas à tabela periódica. Inicialmente, nós vamos fazer um breve resumo sobre a tabela periódica, alguns conceitos que a gente precisa revisitar, para em seguida a gente resolver algumas questões relacionadas à tabela periódica. Vamos lá? Bom, a tabela periódica ela está baseada na Lei Periódica atual, formulado por Moseley em 1913. Quando os elementos químicos são agrupados em ordem crescente de número atômico, observa-se a repetição periódica de várias de suas propriedades, tanto propriedades químicas quanto propriedades físicas. Então, a tabela periódica atual ela está organizada na ordem crescente da esquerda para a direita, na ordem crescente de número atômico. Vamos lembrar, número atômico é a quantidade de prótons presentes no núcleo. Olha só, o hidrogênio tem número atômico 1. O que isso quer dizer? Que ele apresenta um próton no seu núcleo. O elemento berílio, número atômico 4. O que isso quer dizer? Que ele apresenta 4 prótons no seu núcleo. E se você observar o elemento cálcio, número atômico 20, em seguida, o escândio, número atômico 21. Isso por quê? Porque os elementos estão organizados em ordem crescente, da esquerda para a direita, do número atômico. Ok? Outra informação que a gente precisa relembrar sobre a tabela periódica. A tabela periódica ela está organizada em linhas horizontais, que chamamos de períodos, e em linhas verticais, que chamamos de famílias ou grupos. Bom, as linhas horizontais, períodos, indicam a quantidade de camadas eletrônicas que o átomo possui. Então, se o elemento está localizado no primeiro período, isso quer dizer que ele apresenta apenas uma camada eletrônica. Já o elemento que estiver no sétimo período, isso quer dizer que ele apresenta 7 camadas eletrônicas. E o máximo de camadas ou o máximo de períodos possíveis são 7. Então, nós temos 7 camadas ou 7 períodos na tabela periódica. Outra informação, as linhas verticais, que chamamos de famílias ou grupos. Na tabela periódica, nós temos 18 linhas verticais, ou seja, 18 famílias ou 18 grupos. Bom, as famílias elas podem ser agrupadas em 2. Nós temos a família A e a família B. Família A, chamada de elementos representativos, são os elementos que, quando a gente faz a distribuição eletrônica, o último elétron ele vai estar localizado ou no subnível S ou no subnível P. Então, pertence à família A as 2 primeiras colunas e as 6 últimas colunas da tabela periódica. Os elementos que estão agrupados no meio da tabela periódica, eles estão localizados na família B. E na família B, quando a gente faz a distribuição eletrônica dos seus elétrons, o elétron mais energético, ele vai estar localizado ou no subnível D ou no subnível F. Então, terminou em D ou F, vai pertencer à família B. Se terminar em S ou P, o elemento vai pertencer à família A. Visto isso, vamos a algumas questões. Olha aqui, ó. Na tabela periódica, os elementos estão ordenados em ordem crescente de. Aqui destaquei, para a gente poder responder, a lei periódica atual, que diz o quê? Os elementos químicos são agrupados em ordem crescente de número atômico. Lembrando que o número atômico a gente representa pela letra Z maiúscula. Então, toda vez que você observar a letra Z maiúscula, ela quer dizer número atômico, isto é, quantidade de prótons. Então, os elementos estão agrupados em ordem crescente de número atômico. Onde nós temos número atômico aqui? Letra C. Então, essa questão aqui é a letra C. Show, né? Vamos lá, mais uma. Um átomo X tem um próton a mais que um átomo Y. Com base nessa informação, determine a afirmativa correta. Olha só, eu destaquei bem aqui para vocês. Ó. Nós temos o átomo Y. O átomo X ele é Y mais 1. Por quê? Porque a questão nos diz
que X tem um próton a mais do que Y, um próton a mais. Então, vamos aqui, ó. Letra A. Se Y for da família 2A, X será da família 1A. Não está correto. Olha só, como X tem um próton a mais do que Y, então, na tabela periódica, ele vai estar localizado em uma família à frente. Ou seja, se Y for da família 2A, X terá que ser obrigatoriamente da família 3A, ou seja, uma família à frente e não uma família para trás. Da mesma forma, olha só a letra B. Se Y for da família 8A, X será da família 7A. Não, porque aqui está dizendo uma família anterior. Tem que ser uma família na frente. Então, a resposta correta vai ser a letra D. Se Y for da família 8A, a família 8A, na verdade, é a última coluna vertical da tabela periódica, certo? Então, terminou a família 8A, o elétron seguinte, né, o próximo átomo, ele vai pertencer à família 1A. Então, se Y for da família 8A, quem vem em seguida? A família 1A. Então, X pertence à família 1A. Eu até destaquei, ó, o Y ele vai ser o hélio, por exemplo, o hélio, e aí um próton a mais é o lítio. E aí o lítio vai pertencer à família 1A. Vamos lá, mais uma. O Césio 137, causador da tragédia em 1987, lá na cidade de Goiânia, é isótopo do Césio 133. Em relação à tabela periódica, o Césio pertence à família dos. Olha aqui. Então, falamos do Césio 137 e Césio 133. Esses valores são os valores das massas atômicas. Mas qual é o número atômico do Césio? O número atômico do Césio, 55. Nos interessa, turma, o número atômico. Por quê? Se o átomo for neutro, e aqui o átomo é neutro, então a quantidade de prótons, número atômico, ele vai ser a quantidade de elétrons. E a gente precisa saber a quantidade de elétrons para poder fazer a distribuição eletrônica e aí determinar a família do elemento. Então, o Césio, número atômico, 55. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele tem 55 elétrons, ok? E aqui eu estou mostrando para vocês, ó, a sua distribuição eletrônica, né? A distribuição dos 55 elétrons do Césio. Então, fazendo a distribuição eletrônica, acompanhe aqui comigo, ó, por favor, acompanhe aqui comigo. Onde termina a distribuição? Termina no 6s1. Então, termina no sexto período, 6, e o último subnível, né, o subnível S, apresenta um elétron. Então, terminou no subnível S, ele vai pertencer à família A. E qual família A? É só observar a quantidade de elétrons. Um elétron, então ele vai pertencer à família 1A. Então, metais alcalinos, família 1A. Ok? Fizemos a distribuição eletrônica e aí determinamos a quantidade de elétrons no último subnível. Certo? Mais uma aqui. Ó, acompanhe. Com relação à classificação periódica moderna dos elementos, identifique a afirmação verdadeira. Bom, por que não é a letra B? Por exemplo, aqui já destacamos que a resposta é a letra A. Por que não é a letra B? Na tabela periódica, os elementos químicos estão colocados em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor, de massas atômicas. Não. Dois erros. A tabela periódica está organizada em ordem crescente. Mas em ordem crescente de quê, turma? Do número atômico e não da massa atômica. Vamos observar aqui a letra C. Em uma família, os elementos apresentam propriedades químicas bem distintas. Errado. Em uma família, ou seja, na mesma coluna vertical, nós temos os elementos com as mesmas propriedades, tanto físicas quanto químicas, ou seja, propriedades muito semelhantes. Então, errado. Por que não é a letra D, turma? Em um período, os elementos apresentam propriedades químicas semelhantes. Não, não é nos períodos, nas famílias. Nas famílias.
Nos períodos, as propriedades químicas elas vão ser diferentes. Elas vão ser diferentes. Letra E. Todos os elementos representativos pertencem ao grupo B da tabela periódica. Onde está o erro? Todos os elementos representativos, representativos, eles vão pertencer à família A. Para ser da família B, nós vamos chamar os elementos da família B de elementos de transição. Então, a resposta é a letra A. Acompanhe aqui. Em uma família, os elementos apresentam geralmente o mesmo número de elétrons na última camada. É isso que vai fazer com que os elementos eles pertençam a uma família. É a quantidade de elétrons na última camada. Então, aqui a resposta é a letra A. Mais uma. Um átomo apresenta normalmente 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda, 18 elétrons na terceira camada e 7 na quarta camada. A família e o período em que se encontra esse elemento são, respectivamente, então, família e período. Vamos começar pelo mais fácil, o período. Aqui a questão nos fala que ele apresenta 4 camadas. 4 camadas. Então, a quantidade de camadas vai me dar o período do elemento. Se o elemento apresenta 4 camadas, bingo, ele vai estar no quarto período. Quarto período. Agora, para sabermos a família, então a gente precisa ir para a distribuição eletrônica, certo? E aí ele me fala que na primeira camada nós temos 2 elétrons, 1s2. Na segunda camada, 8 elétrons. Olha aqui, turma. 2s2, 2p6. Lembrando que a soma dos expoentes, vai me dar a quantidade de elétrons. 2 mais 6, 8. Terceira camada, ele me fala que temos 18 elétrons. Olha aqui, 3s2, 3p6, 3d10. 2 mais 6, 8. 8 mais 10, 18. 18 elétrons. Legal. E na última camada, nós temos 7 elétrons. 4s2, 4p5. 2 mais 5, 7. 7 elétrons na última camada. Como o último elétron, que está localizado no subnível P, é o P5, como o último elétron está no subnível P, ele vai pertencer à família A. Ele é um elemento representativo. E se ele é da família A, basta somar os elétrons da última camada. Então, na última camada, que é a quarta camada, nós temos 7 elétrons. 2 mais 5, 7. 7 elétrons. Então, ele pertence à família 7A. Então, família dos halogênios, a família 7A também é chamada de família dos halogênios. E o período é o quarto período. Então, a resposta correta, letra C. Considere um determinado elemento químico cujo subnível mais energético é o 5s2, mais energético. O que isso quer dizer? Que quando a gente fizer a distribuição eletrônica, vai terminar no 5s2. Seu número atômico e o grupo, família, em que está localizado na tabela periódica são, respectivamente, então, número atômico e família. 5s2 terminou no S, família A, representativo. E aí, para saber qual família A, basta somar os elétrons na última camada. 5s2, 2 elétrons na última camada, então família 2A. Agora, e o seu número atômico? Eu tenho que fazer a distribuição eletrônica até chegar no 5s2. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2. Feita a distribuição eletrônica, turma, nós vamos somar os expoentes, que vai me dar a quantidade de elétrons e, por final, o número atômico. Somando os expoentes, vai dar 38. Então, quer dizer que eu tenho 38 elétrons, ou seja, turma, número atômico 38. Então, número atômico 38, família 2A, bingo, letra C. Bom, o subnível mais energético do átomo de um elemento no estado fundamental é o 5p4. Portanto, o seu número atômico e sua posição na tabela periódica são uma questão parecida com a anterior. Nós queremos saber o número atômico e sua posição.
né? Família I, período. Então, vamos começar pela seguinte informação. Ó. A distribuição eletrônica termina no 5P4. Então, quer dizer que ele vai estar no quinto período. Né? O último nível é o nível 5, quinto período. Como terminou no P, família A, né? P4. Então, antes do P4, eu vou ter um S2, certo? Então, 4 mais 2, 6. Então, ele vai pertencer à família 6A. Quinto período, família 6A. Para saber agora o seu número atômico, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer a distribuição eletrônica até chegar no 5P4, né? E aqui está feito. Fizemos a distribuição eletrônica até chegar no 5P4. Vamos somar os expoentes. Somando os expoentes, vai dar o número 52. Então, o seu número atômico é 52. Então, número atômico 52, família 6A, quinto período. Resposta, letra C. O conjunto de átomos com o número atômico 53 é um elemento. Aí nós queremos saber se é um elemento de transição e a sua localização na tabela periódica. É o que pede a questão. Então, ele fala que tem número atômico 53. Turma, número atômico 53, 53 elétrons. Vamos fazer a distribuição eletrônica. Olha aqui, ó, um S2, 2S2, 2P6. E aí, seguindo, ó, terminamos no 5P5. Tá bom? O último nível é o nível 5. Então, no nível 5, ó, eu vou ter o 5S2, 5P5. Então, o último nível é o nível 5, então ele vai estar localizado no quinto período. Somando os elétrons, 2 mais 5, 7. Então, família 7A. Quinto período, família 7A. Como terminou no subnível P, ele é um elemento representativo. Representativo, quinto período, grupo 7A. Maravilha! Vamos lá. Um elemento químico com Z54. Z, número atômico. Então, número atômico 54. Possui em sua camada de valência a configuração 5S2, 5P6. Camada de valência, turma, última camada, hein? Camada de valência, última camada. Então, a última camada é 5S2, 5P6. Os elementos com número atômico 52 e número atômico 56 pertencem às famílias. Então, qual é a família do elemento que está? 2 números atômicos antes e 2 números atômicos depois do referido elemento. Então, nós vamos subtrair. Primeiramente, vamos subtrair 2, né? 2 elétrons. Então, se terminou no 5P6, vamos subtrair 2 elétrons, 5P4. Então, 5P4, família 6A, calcogênios. E agora vamos somar 2 elétrons. Então, somando 2 elétrons, depois do 5P6, eu vou ter o nível 6 subnível S, 6S2. Então, 2 depois é o 6S2, família 2A. Então, 2 antes, família 6A, 2 elétrons depois, família 2A, letra A. Ok, turma? Vamos aqui, para fechar. Na classificação periódica, considerando-se uma sequência de elementos de transição dispostos em ordem crescente de números atômicos, pode-se concluir que os elétrons vão sendo acrescentados sucessivamente elemento de transição. Então, vai terminar no subnível D ou subnível F. Vamos aqui, subnível D. Subnível D. O subnível D está uma subcamada antes do último nível, que é o 5S. Quando terminar no F, o F está 2 camadas antes do último nível, 6S2. Então, penúltima ou antepenúltima camada eletrônica. Penúltima no subnível D, antepenúltima no subnível F. Ok, turma? Vamos recapitular. Então, a tabela periódica está organizada na ordem crescente de número atômico, da esquerda para a direita. E essa tabela vai gerar linhas horizontais que chamamos de períodos, que indica a quantidade de camadas eletrônicas, e as linhas verticais indicam as famílias A ou B.
S, terminar em S ou P, família A, terminar em D ou F, família B. Ok, turma? Muito obrigado e até a próxima.